Brasília. Chamando. Enquanto o presidente Jair Bolsonaro viaja à China, o vice-presidente Hamilton Mourão chegou a Lima, capital do Peru. Nesta viagem oficial, Mourão tem a missão de negociar a venda de 2 submarinos brasileiros antigos à Marinha Peruana. Devido à viagem de Bolsonaro, o general Mourão estava no comando do país até embarcar para Lima ontem à tarde. Para se ausentar do país, Mourão transmitiu o comando do governo ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Fui convidado pelo Palácio do Planalto a fazer parte da comitiva do vice-presidente. A bordo do Embraer presidencial, chegamos à capital peruana após pouco mais de 3 horas de voo direto. O nosso vice-presidente encontrou-se hoje cedo com o presidente peruano Martín Vizcarra. À tarde, Mourão reúne-se com o ministro da Defesa do Peru para tratar da possível venda de nossos 2 submarinos antigos à Marinha Peruana. Na agenda, também um encontro com empresários peruanos. Antes do embarque, ainda em Brasília, o vice-presidente nos falou dessa negociação dos submarinos com os peruanos. Há apenas uma reunião para tratar do assunto, né? O que acontece? A Marinha tem submarinos antigos que estão sendo colocados, né, em disponibilidade, né? Okay? Não são mais utilizados, estão sendo fabricados os novos, os franceses, né, os Scorpene. Né? E esse submarino, o Peru teria a ideia de usar o casco, né? E aí agregar novos equipamentos. Mas isso aí depende de quanto vai pagar pelo casco. Dois submarinos, tá? Na realidade, eu tenho lá reunião com o presidente do Conselho de Ministros, vou ser recebido pelo presidente do Peru, tem reunião com empresários peruanos, né? Com os comandantes de força para falar problemas comuns de fronteira que nós temos problema ali na fronteira do Javari, temos problema lá na fronteira do Acre, ali na região dos indígenas Xaninca, então sempre é bom tocar nesses assuntos. Bem-humorado e sempre simpático nas entrevistas, nosso vice-presidente comentou a manifestação do grupo ambientalista Greenpeace, que jogou tinta preta no asfalto em frente ao Palácio do Planalto, protestando por ações do governo para a remoção do óleo nas praias do Nordeste. Eu vou convidar o Greenpeace para recolher o óleo lá, em vez de jogar o óleo aqui, pô. Protesto é protesto, a democracia é isso aí, né? Não tem que... A única coisa que eu acho, né, é que você pode fazer o protesto sem bloquear o trânsito, né? Não impediu ir e vir das pessoas. O vice-presidente Mourão se disse aliviado por viajar com a reforma da Previdência já aprovada pelo Congresso e apontou como novas prioridades as reformas da administração pública e a tributária. Mas nós tínhamos certeza que a reforma ia ser aprovada ontem, né? Sem maiores problemas, né? Todas aquelas travas que ainda haviam foram solucionadas, né? Então... o Congresso fez a parte dele, né? Então agora vamos para a segunda etapa. E presidente, em relação a... Peraí, um de cada vez, pô. A questão administrativa, né? Nós temos que dar uma enxugada no Estado, uma reformulada no Estado brasileiro. O próprio Congresso já entendeu isso aí, né? O presidente Rodrigo Maia já tem tocado nesse assunto. E a que está na pauta aí é a questão tributária, né? A gente sabe, nós pagamos 1/3 do PIB aí de imposto. Eu acho que todos estaríamos satisfeitos se a gente pagasse isso, tivéssemos estradas alemãs, né, escolas suíças e hospitais britânicos, né, mas infelizmente não temos, então nós temos que reformular esse nosso sistema tributário. Eu sempre penso no melhor dos mundos, eu acho que as duas podiam caminhar lado a lado, até porque elas são complementares, né, se você for olhar. Acompanharemos esta tarde o encontro do vice-presidente Hamilton Mourão com militares e empresários peruanos aqui em Lima. E retornaremos a Brasília amanhã. O presidente Jair Bolsonaro chegou à China em seu roteiro pela Ásia e Oriente Médio. O presidente falou à imprensa logo que desembarcou em Pequim. Ele abordou a Amazônia, a guerra comercial travada por Estados Unidos e a China comunista e, ao final, disse estar num país capitalista. As prioridades aqui na China vai ser a atração de investimento, aumentar a pauta exportadora. Ao interesse da China, ao nosso também, fazer os contatos necessários para que seja ampliado o nosso comércio e a prioridade do Milão. Você está otimista, presidente? Sim.
Isso significa que o Brasil vai ficar equidistante, presidente, no que diz respeito à guerra comercial, por exemplo, entre Estados Unidos e China? Não é uma briga do Brasil? Não é briga nossa. Nós queremos inserir realmente, né, sem qualquer viés ideológico, nas economias do mundo. Qual a expectativa de encontrar o presidente Xi Jinping, presidente, o líder do Partido Comunista Chinês? Sem problema nenhum, é normal. Devo estar com ele amanhã. A Previdência ajuda nesse sentido, presidente? O senhor tem apresentado a aprovação essa semana no Japão e aqui para tentar melhorar o ambiente de negócio? Os números internos dizem isso e externamente o contato com o Japão também, com a aprovação, eles estavam bastante felizes e nós estamos aí, vamos assim dizer, fazendo o dever de casa. Presidente, o que mudou desde a campanha, por exemplo? Houve essa aproximação na campanha, o senhor fez umas críticas, né, relacionadas ao comércio com a China. Eu não vim aqui para falar sobre questão política dessa forma sobre a China, então me recuso a responder você nesse momento. Qual é a sua principal expectativa nessa viagem, presidente, nesses dias aqui na China? Olha, como fui recepcionado até agora, tenho certeza que a viagem será coroada de sucesso. O que pode ser conversado nesse país em relação ao meio ambiente e à Amazônia, por exemplo? Olha, a China está se mantendo equidistante nesse episódio. E tenho certeza que eles se manterão assim em respeito à nossa soberania. Como é que foi o encontro com o príncipe Charles, presidente? Uma surpresa na agenda? Não, deixou de ser uma surpresa, mas uma surpresa agradável. O que o senhor tem a dizer sobre ele? É uma pessoa simpática. Com você. Vocês conversaram sobre o quê? O senhor disse brevemente que é a Amazônia. No primeiro momento há interesse deles, logicamente, né, de ter uma certa interferência, entre aspas, nessa questão. Agora o mundo todo está equivocado do que é a Amazônia, o que ela representa, e não sabe que lá existe mais de 20 milhões de brasileiros na região. Presidente, também a última coisa sobre a América do Sul, houve alguma atualização relacionada à Bolívia? O senhor recebeu alguma notícia? Tem alguma atualização da avaliação do senhor sobre a eleição por lá? A Bolívia é uma pressão externa da OEA para que haja segundo turno, né? No meu entender, seria uma posição bastante equilibrada perto do governo atual, mas muita gente suspeita das eleições. Não sei se o governo voltará atrás. O senhor chegou a citar alguma alternativa ali relacionada ao Mercosul, dependendo das eleições. Que alternativa o senhor vê pelo caminho? Desde o começo eu tinha uma posição, o Paulo Guedes me convenceu do contrário, disse já a todos vocês que a confiança nele é 100%. A gente espera que a Argentina, caso mude a linha do governo, continue na mesma entoada. Caso mude, uma decisão da nossa parte será tomada. Presidente, empresas grandes, por exemplo, no Brasil, como Correios ou diversas empresas do setor energético, todas elas estão no portfólio, serão oferecidas para a China? O que acontece é uma realidade. Alguns criticam as privatizações. Arrebentaram com as estatais, conseguiram quase quebrar uma petroleira. Então nós estamos numa situação que não temos alternativa. O sistema energético, como você diz aí, nós não temos o suficiente para investir para que ele não entre num colapso brevemente. Então tem certas coisas que você tem que se adaptar à realidade, não é o que você quer, é o que é possível ser feito. Por enquanto o acordo está sendo bem costurado, a equipe econômica, logicamente todo mundo procura proteger a sua economia. E o Brasil faz a mesma coisa. Presidente, última pergunta, presidente. Parte do seu eleitorado tem cobrado do senhor um comentário sobre a sua presença nesse país comunista. O que o senhor tem a dizer a essas pessoas? Todo país capitalista. O presidente Bolsonaro, após se instalar no hotel em Pequim, conheceu as famosas muralhas da China. Por hoje é isso. Continue com Álvaro Regal no Show da Tarde. De Brasília, José Carlos Gambarini. De segunda a sexta, neste horário, com exclusividade para a Cultura FM de Castelo. A líder de audiência em todo o sul do Espírito Santo.